Bem-vindos a mais um Raio-X Sporting, à segunda-feira, na Sporting TV, depois de um fim de semana cheio e com vários temas a marcar a atualidade. Vitórias consecutivas na Liga, interrompida em Famalicão, depois do empate a 2 bolas frente à formação de João Pedro Sousa. Mas no final do jogo, Luís Godinho foi o centro de toda a atenção. Nas análises à partida, os leões tiveram um jogador e Rubén Amorim expulsos, um golo anulado nos instantes finais do encontro e reclamam do critério utilizado pelo árbitro em entradas violentas sobre os jogadores do Sporting. Pouco depois do final do encontro e das muitas críticas à arbitragem de Luís Godinho, o Conselho de Arbitragem reagiu na comunicação social, libertando a posição oficial do organismo em relação ao golo anulado a Coates em Famalicão. Uma reação pronta e inédita que vai ser analisada neste Raio-X Sporting. Apesar da expulsão polémica, o melhor marcador do campeonato voltou a marcar. Pedro Gonçalves já leva 10 golos na Liga Portuguesa e já alcançou 2 grandes goleadores da história do Sporting. Foi uma das informações adiantadas por Francisco Salgado Zenha na semana passada, uma redução de 18 milhões de euros da massa salarial do plantel principal e que em parte serviu para enfrentar a quebra de receitas provocada pela pandemia da Covid-19. Uma redução que passou pela aposta num projeto desportivo assente no jogador Sporting proveniente da formação e que a direção de Frederico Varandas garante que já está a trazer grandes dividendos ao clube de Alvalade. São estes os temas que marcam a atualidade do Sporting e que vamos comentar em estúdio aqui neste Raio-X Sporting. Temos os convidados habituais à segunda-feira. Passo a apresentá-los: Manuel Fernandes, antigo jogador do Sporting Clube de Portugal; Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting, e cumprimento também os dois. Boa noite. E vamos ter hoje o Pedro Azevedo a partir de casa, antigo árbitro, que nos vai ajudar. Boa noite, Pedro, a analisar alguns dos muitos casos de arbitragem que marcaram esta jornada e que marcaram o empate do Sporting em Famalicão. Mais à frente vamos também contar com o contributo, como habitual, de João Olivença. Manuel Fernandes, boa noite. Este foi, de facto, um fim de semana com muitos casos de arbitragem. A famosa jarra da arbitragem portuguesa começa a ser pequena já? Não, nem todos vão para a jarra. Se fossem todos para a jarra, seria pequena. Passo aqui para o Pedro Azevedo, que está então connosco a partir de casa. Pedro, boa noite. E tivemos talvez um episódio inédito, não tenho certeza sobre isto. O próprio Miguel Braga também se referiu ao tema e nós também vamos comentar com maior detalhe mais à frente, que foi a reação pronta do Conselho de Arbitragem a esta arbitragem de Luís Godinho, particularmente a um lance ao golo anulado a Sebastián Coates. Portanto, foi no fundo a posição oficial deste organismo que foi libertada para alguns órgãos de comunicação social, e aquilo que eu te pergunto é se é de facto normal, se já tinhas visto alguma vez o Conselho de Arbitragem reagir desta forma a um lance de arbitragem, no fundo, ou seja, na própria noite desse jogo. Bom, André, tanto quanto sei, nem sabemos bem quem no Conselho de Arbitragem emitiu esse parecer. De acordo com o que tive a oportunidade de ler, a pessoa nem se identificou. Eu honestamente quero acreditar que se tratou de uma brincadeira. Não sei se talvez por levarmos já quase um ano de confinamento e alguém simplesmente se lembrou de ligar para os meios de comunicação social e identificando-se como pertencendo ao Conselho de Arbitragem. Mas seria importante que o Conselho de Arbitragem desmentisse esta situação. Um membro do Conselho de Arbitragem ligar para a comunicação social no anonimato a dar um parecer de um lance, a ser verdade, eu enquadraria esta situação entre o ridículo e o hilariante. Passa uma imagem de falta de transparência, falta de frontalidade, de obscuridade. Alguns problemas na ligação com o Pedro Azevedo, mas creio que ficamos com o essencial da sua opinião relativamente a este parecer do Conselho de Arbitragem. Miguel, e a ti pergunto muito objetivamente, onde vai um vão todos? É assim no Sporting? Boa noite, André. Eu diria que vão todos e mais alguns. Estamos juntos, estamos com a equipa e estamos prontos para as próximas guerras. E estamos também prontos para começar este Raio-X Sporting.
E começamos esta rubrica pela arbitragem, precisamente porque acaba por ser um tema que marca a atualidade e que marca este fim de semana e particularmente o jogo do Sporting. Tivemos, entretanto, novidades ao longo do dia, ao longo desta segunda-feira, a propósito da contestada arbitragem de Luís Godinho, que foi um comunicado emitido pela APAF, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, que veio, através de comunicado, e muito rapidamente aqui a tentar passar as principais ideias deixadas neste comunicado, repudiar a linguagem utilizada por diversos agentes com responsabilidades acrescidas no futebol português, visando a atuação de árbitros com sucessivas provas de competência reconhecida em Portugal e na Europa, diz a APAF. Diz também que é inaceitável que a honra e o bom nome dos árbitros seja constantemente postos em causa, contribuindo para um clima de descredibilização permanente que apenas retira valor às competições desportivas e afasta cada vez mais os adeptos do futebol. Entre outras considerações, diz a APAF que ter encaminhado para o Conselho de Disciplina estas declarações proferidas ao longo deste fim de semana, sem identificar os autores destas declarações, remetendo também queixas para outros órgãos judiciais e associativos no sentido de apurar responsabilidade. Apela no final deste comunicado à APAF aos órgãos disciplinares para uma resposta célere e veemente no sentido de banir de uma vez por todas este tipo de discursos no futebol em Portugal. Não há aqui, Miguel, identificação dos autores deste tipo de considerações de que fala aqui a APAF, sabendo, no entanto, que o Sporting teve uma arbitragem e contestou a arbitragem de Luís Godinho. Qual é que é a posição do Sporting em relação a este comunicado? Eu diria que a APAF está a ser coerente com ela própria, porque quando o Sporting fala, a APAF reage. Quando os outros falam, a APAF fica em silêncio. É uma dualidade de critérios que nos queixamos, fora e dentro do campo. As leis são iguais para todos, as reações deveriam ser iguais para todos. Eles, no fundo, também só estão a ser coerentes, nada de mais, nada de novo. Nesta campo de arbitragem, vamos então começar, se calhar, Miguel, ainda antes de irmos propriamente aos lances, até porque vamos contar com o contributo do Pedro Azevedo, antigo árbitro. Se calhar vamos começar pelo princípio, ou seja, pela nomeação, porque o Sporting nunca chegou a reagir a esta nomeação, sabendo-se, no entanto, que Luís Godinho tinha sido o árbitro do clássico com o Futebol Clube do Porto, uma arbitragem já na altura contestada pelo Sporting, vários lances, a própria expulsão de Rubén Amorim, que volta a ser expulso neste jogo. Como é que o Sporting viu, ainda antes de todos os acontecimentos que seguiram neste Famalicão Sporting, como é que o Sporting viu esta escolha, esta nomeação de Luís Godinho para o jogo deste fim de semana? André, eu acho que não interessa tanto como nós vimos, mas interessa como vemos agora. E a verdade é que em 9 jogos realizados, o Sporting apenas perdeu pontos em 2 jogos. Curiosamente, teve o mesmo árbitro e, curiosamente, as suas atuações foram ambas contestadas. Errar, as pessoas têm que perceber, nós já dissemos isto na semana passada, errar é humano. Os árbitros erram, os jogadores erram, os dirigentes erram, enfim, errar é humano. Ainda também no fim de semana passado vimos um árbitro errar a favor do Sporting. Vimos foi que esse erro aconteceu aos 8 minutos de jogo, passaram-se 82 minutos, ou haveria 82 minutos para recuperar o jogo. A equipa adversária não fez um único remate à baliza e por isso dizer-se que o Sporting ganhou o último jogo por um erro de arbitragem, enfim, é algo completamente, no mínimo, desonesto para não tentar dizer palavras de outras maneiras. O que se passou no último fim de semana, ou o que se passou agora, há 2 dias, já foi uma coisa um bocadinho diferente. E a questão aqui, e o que nós nos temos batido sempre, eu acho que a discussão de lance a lance leva-nos sempre para o critério da subjetividade. E o que nos interessa aqui tentar perceber é voltar a dizer a mesma coisa. Nós não queremos regras diferentes para o Sporting. Nós não queremos fazer nomeações cirúrgicas dentro do sistema para as coisas correrem melhor para nós. Nós queremos regras iguais para todos. Eu acho que isto assusta muita gente, assusta o poder instalado. O verdadeiro poder instalado no futebol assusta-se com esta transparência, com esta vontade de transparência e de regras iguais para todos. Nós não estamos aqui a lutar a dizer eu quero nomear este para ali, o outro para ali e fazer o que outros clubes já fizeram e já o disseram com algum orgulho. Nós deveríamos lutar todos, e toda a gente no futebol deveria lutar para ter regras iguaizinhas, regras iguais, e depois que ganhe o melhor no fim. Portanto, as notícias de que o Sporting pretenderia banir Luís Godinho dos seus jogos, ou que poderia ter aqui uma posição desconfortável em relação a este árbitro, não respondem à verdade. Tenta passar, eu falo por mim, não tenho nada contra o Luís Godinho, não o conheço, acho que nunca pus em causa a sua honra, disse uma coisa que é verdade. Ele não apitou bem nos 2 jogos com o Sporting.
estarmos a dizer que isto ofende a honra e que põe em causa o bom nome, enfim, é tentar mandar areia para os olhos das pessoas. Ninguém disse isso. Agora, se me pergunta se eu quero ver o Luís Godinho a apitar mais jogos do Sporting, não quero. E não quero, digo, até para o proteger ele próprio, porque o próprio, depois de tudo o que se tem passado, passou-se o jogo com o Futebol Clube do Porto, enfim, com vários casos e com atuação, com uma dualidade de critérios que não se percebeu muito bem. Voltou a apitar 5 jogos depois, novamente uma dualidade de critérios, com a particularidade até de expulsar 2 vezes o Ruben Amorim, jogador que em Portugal nunca foi expulso e como treinador também não tinha sido expulso, estreou-se agora pelo Sporting, o que é extraordinário. E nós temos que perceber que quando nós vimos para aqui dizer que, por exemplo, o áudio do VAR deveria estar disponível, mais uma vez provou-se que seria útil se aquela comunicação entre Luís Godinho e Artur Soares Dias fosse audível para todos, conseguiríamos perceber se foi levantada uma dúvida, se lhe foi dita uma certeza, qual é que foi o racional, qual é que foi o critério. Quem é competente não teme a transparência. Pelo contrário, luta por ela porque quer que todas as pessoas percebam quais é que foram os seus critérios, qual é que foi o seu racional para tomar a decisão A, B ou C. O que custa muito é ver esta constante tentativa de não transparência e de não dar direito sequer a uma crítica. A arbitragem não foi boa. Já o Pedro terá a oportunidade, como especialista técnico, de explicar porque é que a arbitragem não foi boa aqui e acolá. E volto a dizer que não nos interessa estarmos sempre a discutir o lance A ou B, porque... Até dando o exemplo do que se passou nos 2 jogos apitados pelo Luís Godinho esta época, o jogo com o Porto teve um lance entre o Zaidu e o Pedro Gonçalves, onde vimos o Zaidu a empurrar o Pedro Gonçalves, mas depois o que foi discutido por uma certa cartilha é que aquele toque não era suficiente para o desequilibrar. O que é extraordinário é que cada vez que há um toque, ou melhor, cada vez que há uma jogada onde o Sporting possa sair beneficiado dessa jogada, os toques parece que têm sempre uma intensidade... altamente subjetiva. E quando entramos nestes critérios da subjetividade, parece que o Sporting é sempre prejudicado. Infelizmente. E sem razões para isso. Porque nos 2 jogos que nós perdemos pontos esta época, as 2 equipas não foram desportivamente superiores ao Sporting. E isso é o que importa. Tiraram-nos os pontos, não sendo desportivamente superiores a nós. De resto, estávamos a ver imagens, precisamente, Manuel, deste jogo. Pergunto-lhe se, em relação à nomeação, daqui a pouco também já vamos falar sobre os lances, se acha que teria sido uma forma de proteger o próprio Luís Godinho, da parte do Conselho de Arbitragem, não nomeá-lo para mais um jogo do Sporting, ainda por cima um jogo tão importante, não é? E tão próximo em relação ao último clássico do Futebol Clube do Porto. Boa noite André, boa noite Miguel, boa noite ao João e ao Pedro e boa noite aos sportinguistas lá em casa. É um facto, depois de vermos estes 2 jogos arbitrados por Luís Godinho, naturalmente que o Conselho de Arbitragem tem que salvaguardar até o próprio árbitro. Porquê? Porque foi infeliz nos 2 jogos e sempre em desfavor do Sporting. Portanto, eu acho que... Eu sinceramente vi este jogo com muita atenção e já nem falo do golo no último minuto do jogo. Eu falo em outros lances capitais que foram sempre contra o Sporting. Uma dualidade de critérios incrível. Este jogo foi demais. Depois vejo um penalti sobre o João Mário, que o jogador ostensivamente, vê-se um empurrão. O João Mário até ficou surpreendido com um empurrão daqueles. E não há penalti. Vejo um jogador do Sporting ser expulso. Para já o primeiro amarelo é mal mostrado ao jogador. Porquê? Os jogadores tentam chegar à bola, o jogador não simulou a queda. É evidente que não é penalti, mas ele não chegou e depois caiu. Vou deixar essa sua análise, então, Manuel, para mais à frente. Vamos analisar estes e outros lances e, sobretudo, um que acaba por
marcar de forma mais veemente este empate entre Famalicão e Sporting. É o lance capital do Famalicão Sporting deste fim de semana. Os minhotos empataram, o Sporting reagiu e marcou um golo que poderia ter dado mais 3 pontos aos Leões, mas Artur Soares Dias e Luís Godinho anularam o golo de Sebastián Coates. Um lance que está a dar que falar no futebol português e que vai ser analisado mais à frente. Este é o lance para mais à frente. Para já, Pedro, começamos por outros e começamos desde logo aqui por um primeiro lance aos 21 minutos, o pontapé de penalti assinalado Nuno Santos. Sobre Nuno Santos. André, antes de mais, para complementar o meu raciocínio em relação à pergunta introdutória, só terminar dizendo que um membro do Conselho de Arbitragem ligar para a comunicação social no anonimato parece-me uma situação entre o ridículo e o hilariante. Passa uma imagem de falta de transparência, falta de frontalidade e mantém as coisas numa obscuridade que não é compreensível. A ser verdade, esta situação não defende o árbitro, não dignifica a arbitragem, nem o futebol português, e a mim honestamente parece-me demasiado caricata para poder ser verdade. Em relação ao primeiro lance que vamos analisar do jogo, portanto, do potencial de pontapé de penalti ou do pontapé de penalti assinalado sobre o Nuno Santos, portanto, é uma situação de ataque do Sporting pelo lado esquerdo. O Antunes faz o passo para o interior da área, onde Nuno Santos é carregado pelas costas pelo adversário Richelli. Portanto, é uma situação clara, pontapé de penalti bem assinalado pelo árbitro Luís Godinho. Discutiu-se muito, Pedro, se Luís Godinho deveria ter mandado repetir este penalti. Sim, portanto, o pontapé de penalti, numa situação em que há invasão por parte dos jogadores das duas equipas, que foi o caso, e caso não seja obtido golo, a lei diz que o pontapé de penalti deve ser repetido. Há a referir também, em defesa do árbitro, que é uma situação extremamente complicada de analisar. É mais fácil quando o árbitro assistente vê o adiantamento por parte do guarda-redes em relação à linha de baliza, mas claramente, a lei é muito clara, havendo infração em termos de invadir a área num pontapé de penalti, e caso o pontapé de penalti não seja obtido golo, deve ser repetido. Portanto, aqui, de acordo com a lei, o pontapé de penalti deveria ser repetido. Rapidamente também em relação a este lance, Miguel, tu hoje publicaste também uma mensagem sobre este lance, por comparação com o outro que ocorreu no Bessade Sporting de Braga. Eu já agora tinha uma dúvida para o Pedro me esclarecer, como especialista, que é relativamente à posição do guarda-redes. Ele deve estar com os 2 pés na linha ou basta estar com um pé na linha? Pelo menos um pé na linha de baliza, sim. E relativamente ao lance do Braga, acho que a diferença para o lance do Sporting é que há 2 infrações. Assim, o guarda-redes não tem os 2 pés na linha e tem vários jogadores dentro de campo. O Sporting tem vários jogadores dentro de campo, o árbitro também não viu. Critério diferente. Não do próprio árbitro, mas neste caso de outro. Ou pelo menos foi mais uma decisão errada e dita pelo especialista, não por mim, e cujo prejudicado foi o Sporting. Pedro, vamos para outro lance. Há pouco o Manuel Fernandes também acabava por falar deste lance, não necessariamente deste, mas do amarelo que se seguiu a este lance a Pedro Gonçalves por simulação. Se haveria aqui ou não um motivo para pontapé de penalti do guarda-redes Luís Júnior sobre o médio do Sporting? Portanto, no seguimento do pontapé de penalti de Nuno Santos, o Luís, segunda ação, desvia a bola para canto. O Pedro Gonçalves vai tentar jogar a bola e creio que por reflexo acaba por arrastar os pés e eu consigo enquadrar enquanto simulação a ação do Pedro Gonçalves. Portanto, na minha opinião, foi uma decisão correta do árbitro, pontapé livre e advertência por simulação. Passamos para outro lance aos 38 minutos 43. Aqui a dúvida se Gustavo Assunção deveria ter visto o cartão amarelo.
Sim, portanto é uma jogada de ataque prometedor por parte do Sporting, já no círculo central. Nuno Santos tem a posição ganha, está o Nuno Santos a sair em velocidade juntamente com outros 2 jogadores para 3 defesas do Famalicão, e o Gustavo Assunção agarra ostensivamente Nuno Santos e corta assim uma jogada de ataque prometedor. Para mim fica claramente um cartão amarelo por exibir, o árbitro assinalou a falta, mas não exibiu o cartão amarelo. Depois temos aqui um lance também muito contestado e que foi contestado na altura pelos jogadores do Sporting, até pelo próprio, que foi o lance que originou depois o gol de Pedro Porro num pontapé de livre. Há uma entrada muito dura sobre Antunes, de Pereira sobre Antunes. Ele acaba por ver o cartão amarelo, mas fica a dúvida se depois desta entrada não deveria ter visto o cartão vermelho direto. Sim, é uma entrada bastante dura, que eu diria que está na fronteira entre o amarelo e o vermelho. É uma entrada em tackle em salto, com a boa sola da bota à frente, que acaba por atingir o pé do Antunes. Pela zona do pé em que há contactos, que é na zona do peito do pé, e pelo facto de da bola estar a uma distância jogável, eu aceito a decisão, embora... quanto a mim o vermelho fosse a decisão mais correta, porque como disse, há uma entrada em tackle com alguma velocidade, com os pitões à frente, portanto, como disse, está na fronteira entre o amarelo e o vermelho, aceita-se o amarelo, mas na minha opinião o vermelho seria mais ajustado. Para si, Manuel, está na fronteira ou já está para lá da fronteira? Para mim é uma entrada violentíssima, mas para além disso, ele depois ainda comete, ele levou ali amarelo, mas depois comete toda uma falta também perigosa e nem amarelo leva. O árbitro deixou passar. Portanto, foi uma arbitragem muito infeliz do Godinho e, portanto, acho que tirou é que a mim o que me entristece é que vi o Sporting a jogar como jogou sempre, de qualidade, o movimento, a criar situações. O Sporting, tenho aqui apontado, o Sporting criou 6 oportunidades flagrantes de gol. Com o penalti foram 6 oportunidades flagrantes de gol, mas a jogar com qualidade, dominou o jogo todo e depois perde o jogo desta forma inglória. Eu vou dizer, o gol eu não sei qual é a versão do Pedro, mas eu vou dar a minha. E a minha é como um homem que andou lá durante muitos anos a bater lá no... Se este lance do Coates fosse anulado na Inglaterra, na Alemanha, na França, em Espanha, países desenvolvidos do futebol, mais desenvolvidos que nós, toda a gente se ria. Toda a gente se ria. Agora, infelizmente, até o Brasil, em termos de arbitragem, já está a ser superior a nós. Eu acompanho o Campeonato do Brasil todas as semanas e a arbitragem do Brasil, que era horrível, está a superiorizar-se à nossa. Portanto, há aqui um certo receio de alguns árbitros em determinados campos para apitarem de forma equilibrada e sem receios de qualquer espécie. Portanto, ao Sporting tem sido mais fácil. Já vamos a esse lance, Manuel. Vamos antes aos 65-34. O Manuel também falava sobre este lance, Pedro. Um possível penalti sobre João Mário, de Edwin Herrera. João Mário acaba por ser empurrado. Há motivo, de facto, para a marcação do pontapé de penalti? Sim, este lance para mim, como o Manuel Fernandes teve a oportunidade de dizer, para mim este lance é claríssimo. O João Mário vai à linha de baliza para cruzar ou rematar e Edwin Herrera com o braço projeta-o contra os placares publicitários. Portanto, ao contrário do que eu li, que desequilibrou-se, que veio uma rabanada de vento, parece-me claramente que o movimento do braço de Edwin Herrera projeta o João Mário para fora do terreno de jogo. Portanto, aqui uma decisão claramente errada, um pontapé de penalti por assinalar a favor do Sporting. Já vamos aqui, Pedro, em várias decisões, pelos vistos, erradas desta equipa de arbitragem. Já agora André, deixa-me só tirar outra dúvida com o Pedro relativamente a este lance.
O árbitro, enfim, deveria ter visto e não viu. O VAR, ao ver, deve ou não deve dizer alguma coisa ao árbitro? Claramente, num lance de pontapé de penalti tem que haver intervenção do VAR. Ok. Mas tem que ter a certeza de que é penalti. Sim, por norma, como temos discutido já de há várias semanas para cá, o VAR só deve intervir em erros claros e óbvios. E aqui parece-me que é o caso. O movimento do braço tem como consequência a queda do João Mário, portanto há aqui uma relação clara entre a ação e a consequência da ação do empurrão do jogador do Famalicão. Então o VAR não marcou penalti porque não quis, Pedro? Talvez não, eu não sei explicar, obviamente. Eu não era eu que estava na sala do VAR. Ou não considerou um erro claro e óbvio por parte do árbitro, ou não estava atento e não viu o lance. Não posso comentar em nome do árbitro que estava no VAR. Pedro, vamos para um lance aos 70 minutos. Gustavo Assunção, que poderia ter visto um segundo cartão amarelo e poderia ter sido expulso. Sim, portanto, é uma situação em que o árbitro assinala uma falta contra o Famalicão e o jogador Gustavo Assunção salta, levanta os braços e grita, manifestando desacordo pelo facto do árbitro ter assinalado a falta. Eu compreendo que o árbitro não tenha exibido segundo amarelo por uma questão de gestão do jogo. Aqui o que depois há a apontar é a questão do critério, que está relacionado com o lance seguinte. O critério em relação a Pedro Gonçalves, que acaba expulso precisamente por ver um segundo cartão amarelo. Em relação a esta expulsão do melhor marcador do campeonato? Portanto, o próprio Pedro Gonçalves veio fazer um meia-culpa em relação a eventuais protestos pelo facto de se ter manifestado de uma forma mais incorreta e eventualmente pelo facto de ter pontapeado a bola quando estava no chão em sinal de protesto. Mas como falei no lance do Gustavo Assunção, se o árbitro adotou uma postura mais passiva de não expulsar e virar a cara aos protestos ostensivos do Gustavo Assunção, aqui deveria ter optado pela questão de critério. Eu não estou a dizer que a expulsão por segunda advertência do Pedro Gonçalves é errada. O que digo é que se não expulsou o Gustavo Assunção com uma segunda advertência por protestos, então aqui em relação ao Pedro Gonçalves deveria ter adotado o mesmo critério. Pedro, desculpa lá, a expulsão do Pedro Gonçalves é por causa da falta ou por causa de dar um chutinho na bola para a frente? Eu não vejo nenhum enquadramento em relação à falta que motiva a expulsão. Não vejo que corte um ataque prometedor, não vejo que seja uma entrada negligente. Portanto, eu nessas duas situações eu não consigo enquadrar. Enquadro sim na situação de protesto. O próprio Pedro Gonçalves veio fazer um meia-culpa em relação a eventuais protestos, algo que tenha dito ou algo que tenha feito. Obviamente nós não estamos dentro do campo, não nos conseguimos aperceber tudo, mas tudo indica, na minha perspectiva, que foi por alguma ação menos correta de protestos. Eu acho que não foi por protestos. Os protestos ouviam-se bem de um lado e do outro e pelo que eu ouvi dentro do campo, não me parece que tenha sido essa a razão, porque senão, mais uma vez, o critério não foi regular e parece ter sido mais pela reação do Pedro ao chutar a bola. Curiosamente, na primeira parte também aconteceu uma jogada que é um lançamento lateral do Sporting, um jogador do Famalicão chuta a bola. O Gustavo Assunção. O Luís Godinho chama e adverte-o. Mais uma vez, o que está aqui em causa é a dualidade de critérios. Apenas isso. Neste caso, não advertiu.
Advertiu verbalmente. Verbalmente. Apenas Pronto, verbalmente. sim, advertência, quando eu falo em advertência, quando se fala de advertências na arbitragem, é a exibição do cartão amarelo. Advertência e expulsão. Advertência, cartão amarelo, expulsão, cartão vermelho. Eu explico o porquê de estar a comparar a situação de expulsão do Pedro Gonçalves com a do Gustavo Assunção na questão dos protestos. Este chutar de bola do Pedro Gonçalves eu enquadro numa ação como sinal de protesto em relação à decisão. Eu percebo a questão do Miguel, há um jogador do Famalicão que pelo menos por uma vez chuta a bola para longe, mas aí enquadra-se numa situação de retardar o recomeço do jogo. Aqui eu estou a comparar situações diretas, situação de protesto com situação de protesto, porque, repito, o chutar de bola do Pedro Gonçalves quando está no chão não é no intuito de retardar o recomeço do jogo, mas sim numa situação de manifestar desacordo para com a decisão do árbitro. E esta é a minha leitura, obviamente, só lendo o que está no relatório do árbitro é que poderia ter a certeza. Mas como disse, se não foi por uma questão de protestos, eu não consigo enquadrar esta situação como uma entrada negligente e não consigo enquadrar esta situação como um corte de ataque prometedor. Portanto, a única hipótese que eu vejo para esta segunda advertência e consequente expulsão é o facto de ter havido protestos por parte do Pedro Gonçalves. Vamos então, Pedro, ao lance capital desta partida, o golo anulado a Sebastián Coates aos 90 minutos, um alegado contacto do defesa central do Uruguai com o guarda-redes do Famalicão. Este golo, aqui numa intervenção também do vídeo-árbitro, é bem anulado ou não? Bom, enquadrando o lance, o árbitro inicialmente valida o golo e depois é alertado pelo VAR para uma eventual infração. Portanto, conforme temos falado aqui todas as semanas, há duas premissas no futebol que a mim me parecem claras. O contacto no futebol é uma situação perfeitamente normal. Como o Manuel Fernandes disse, o invalidar deste golo em Inglaterra seria notícia, imagino que o ano todo. E o VAR, na segunda, é que o VAR só deve intervir em erros claros e óbvios por parte do árbitro. E neste lance há dois contactos a destacar. O primeiro, em que o defesa do Famalicão, o primeiro em que o defesa do Famalicão empurra com as costas o Coates, e depois um segundo contacto entre o Coates e o guarda-redes. Segundo eu tive a oportunidade de ver pelas imagens televisivas, o VAR não parece ter mostrado ao árbitro os dois contactos, somente o segundo entre o Coates e o guarda-redes. Outra situação que é importante perceber é que o VAR tem que ver o lance todo, desde o início da jogada atacante por parte, no caso da equipa do Sporting, para ver se há alguma infração. E tem que ser punida a primeira infração. A primeira infração, se formos a ver os lances à lupa, neste caso a primeira infração é o empurrão por parte do defesa do Famalicão com as costas, quando o Coates já está no ar. Isso obviamente desequilibra o Coates. Portanto, analisando este lance à lupa, a primeira infração é o empurrão ao Coates e portanto seria pontapé de penalti. Mas como o Manuel Fernandes disse bem, o futebol é contacto e é preciso perceber que há contactos que são perfeitamente normais. Neste lance, o Coates até é o primeiro a saltar e o guarda-redes salta na direção do Coates para tentar jogar a bola. Sofre o toque por parte do defesa do Famalicão, mas eu simplesmente deixaria o lance correr. É um lance perfeitamente normal, com contactos perfeitamente normais, e portanto, na minha opinião, o lance é mal, o gol é mal invalidado. Deveriam simplesmente ter deixado o lance como foi. Portanto, foi obtido golo, validava o golo e o assunto estava resolvido. Na minha opinião, se formos estar a analisar todos os lances da forma que este foi analisado,
não vai haver um único pontapé que tenha origem num pontapé de canto ou um livre em que a bola seja cruzada para a área e que tenham 10 jogadores dentro da área, nenhum lance desses pode ser validado caso seja obtido gol. Porque há sempre empurrões, há sempre contactos, há sempre encostões e então torna-se muito complicado. Talvez seja melhor nesses lances tirar a equipa de arbitragem do terreno de jogo e o VAR decide da cidade do futebol. Manuel. Pedro, a intensidade do lance do Zaidu é muito mais forte do que deste lance. E foi o mesmo árbitro que teve critérios totalmente diferentes. Eu diria que se o Luís Godinho confiasse nos seus instintos, a coisa se calhar corria-lhe melhor, porque ele no fundo... Miguel, eu ia já o Futebol Clube do Porto foi igual. Já que o Futebol Clube do Porto marcou primeiro o penalti. O seu instinto estava bem, mas depois, por alguma razão, não sei se tem medo do VAR, se tem medo da cidade do futebol, parece que vai sempre atrás e não confia nele próprio, o que revela que não está, enfim, que não está à vontade, pelo menos nos jogos do Sporting, e daí aquela afirmação inicial de ter dito que acho que ele não tem condições, de facto, para apitar mais jogos do Sporting esta época. E não deixa de ser curioso, Miguel, que se formos olhar para as análises nos jornais desportivos no dia imediatamente a seguir, vimos, portanto, muitos antigos árbitros considerarem que esta, enfim, é a opinião de cada árbitro, obviamente, mas não deixa de ser curioso que uma boa parte desses árbitros tenham considerado esta uma decisão correta e, entretanto, tínhamos aqui também um antigo árbitro que é completamente taxativo no sentido de que este golo foi mal anulado. Sim, eu acho que aí a análise técnica de cada um, quando é errada, enfim, quem paga por essa análise técnica deve pedir explicações, pelo menos, às pessoas porque é que o fizeram assim. Eu acho difícil compreensão e acho muito difícil compreensão não se perceber o jogo como um todo e, como o Pedro disse mesmo nesta jogada, é preciso olhar para a jogada desde o seu início e não apenas quando os jogadores estão no ar naquele frame. Porque se formos analisar frame a frame, tal como o Pedro disse, se analisarmos frame a frame, cada golo que é marcado, eu tenho muito medo dos próximos jogos do Sporting. E do que possa ver assim marcado de um contacto que é normal no futebol. O futebol é um desporto de contacto. O Manel jogou, saberá isso melhor do que eu, com certeza. E não era por cada toquezinho que as pessoas se mandam para o chão ou porque é falta, não é? Senão... E num contacto, neste caso, que é ocorrido fora da pequena área. Não, e o Coates, enfim, teria que ter um jogo de cintura nunca antes mostrado, porque ele salta numa direção e acaba virado de outra. E esse tornar do corpo dele acontece porque há um desvio, mas como digo, eu ao contrário nem ao contrário do Pedro, porque acho que estamos os dois a dizer a mesma coisa, mas fazendo aquele critério que é feito para marcar falta ao Coates, então aí sim, se calhar é penalti primeiro. Eu não me parece que nem que seja penalti, nem que o gol devesse ter sido anulado. É um lance limpo, é um lance ainda para mais daqueles bonitos do futebol, de uma equipa que teve a ganhar, que deixou-se empatar, que fica a jogar com 10 e que o seu capitão sobe à área contrária e marca um golo. Viu-se a explosão de alegria, viu-se o banco a saltar, os jogadores suplentes, etc. E matar estes momentos por decisões erradas custa-nos muito, de facto, muito. Pedro, se quiseres acrescentar algo em relação a uma última análise a este lance, também para te pedir uma nota final à arbitragem de Luís Godinho. Não, é o que já foi dito. Quanto a mim, este lance é um lance com contactos perfeitamente normais, tanto do jogador do Famalicão sobre o Coates, como do Coates com o guarda-redes. Inclusivamente, o Coates é o primeiro a saltar, já está num movimento descendente e o guarda-redes é que vai contra o Coates. Acho que isso é perceptível pelas imagens que estão a ser passadas agora. Portanto, neste caso era validar o golo, o VAR não deveria ter intervenção, porque não há um erro claro e óbvio, e o contacto é normal no futebol. A partir daí, a nota obviamente é afetada, não só por esta decisão, como pela situação do João Mário. Como mencionámos em semanas anteriores, os erros graves e com influência no resultado automaticamente passam a arbitragem para uma classificação negativa e, portanto, nota 2 para o Luís Godinho no Famalicão Sporting.
E só aqui também rapidamente para recapitular, portanto, falas aqui numa possível expulsão de Antunes, admites a decisão do árbitro, mas consideras que a melhor decisão a tomar deveria ter sido a expulsão do lateral esquerdo, uma possível expulsão também de Gustavo Assunção, há um penalti sobre João Mário e por fim há este golo mal anulado a Sebastián Coates e no final temos então esta nota 2 à arbitragem de Luís Godinho. Estamos a terminar a análise também destes lances, entretanto também recuperar um tema que vamos abordar mais à frente neste Raio-X Sporting. De forma inédita, o Conselho de Arbitragem reagiu pela imprensa a um lance na mesma noite da realização do respectivo encontro. Aconteceu no Famalicão Sporting, no golo anulado a Coates. É mais um caso a marcar o último encontro dos Leões no campeonato. Estamos mesmo a terminar a análise da arbitragem, até porque vamos ter depois mais temas para serem comentados pelo Miguel, vamos ter também a análise ao jogo. Mas Miguel, hoje por falar em arbitragem tivemos também mais um lance polémico num jogo do Sporting, neste caso na derrota da equipa de Sub-23 diante da Bessade por 2-1, penalti que acabou por ser marcado e que foi um penalti muito contestado nesse jogo. Sim, acho que foi um erro muito infeliz de um jovem árbitro, mas não me passa pela cabeça, nem quero acreditar que há qualquer tipo de movimento corporativo contra o Sporting. Acho que foi um erro que aconteceu, infelizmente. Outro. Pedro, também para me despedir de ti, estás obviamente familiarizado com este lance que estamos a falar, nesta derrota do Sub-23 do Sporting, é naturalmente um resultado que compromete as aspirações do Sporting de seguir para a próxima fase. Como é que viste esse lance que no fundo acabou por dar a vitória à Bessade? Bom, parece-me um lance perfeitamente normal de dois jogadores que estão a disputar a bola ombro a ombro. Portanto, parece-me uma carga de ombro perfeitamente normal. E pronto, não parece que haja qualquer motivo para ter sido assinalado o pontapé de penalti. Muito bem, Pedro, muito obrigado pela tua análise hoje a partir de casa neste Raio-X Sporting. Temos então um encontro marcado na próxima semana. Obrigado a todos. Terminamos assim com esta análise aos principais casos de arbitragem que marcaram este Famalicão Sporting. Ainda dentro da arbitragem, Miguel, rapidamente, tivemos outros episódios. Tivemos a confusão no túnel, também relatada na imprensa, ao intervalo e no final do jogo. O que é que se passou exatamente no túnel de Famalicão? Ruben, isso acho que respondeu e muito bem. Onde vai um, vão todos. E o futebol é um desporto coletivo, é feito de atletas competitivos, jogam ali com muita adrenalina e se algo de grave se tivesse passado, primeiro já tinha vindo cá para fora, segundo já estava no relatório do árbitro e esse relatório do árbitro já era conhecido. E nada disso se passou. Diria que foi o normal no final de um jogo de futebol, onde os nervos estão à flor da pele e há muita adrenalina, mas ninguém passou dos limites. Ainda no rescaldo deste encontro, tivemos logo imediatamente a seguir a tal reação do Conselho de Arbitragem, uma reação pronta. Logo na noite da realização deste Famalicão Sporting, o Conselho de Arbitragem que terá passado a informação à comunicação social, manifestando-se, no fundo, concordante com a decisão tomada por Luís Godinho de anular o golo marcado por Coates já no final do jogo. Ora, Miguel Braga, como vemos aqui, reagiu no Twitter, dizendo que foi um jogo lamentável, que foi um lamentável, aliás, déjà vu, e mais grave do que os vários erros de Luís Godinho, só mesmo a reação via imprensa do Conselho de Arbitragem deve ser recorde nacional. Miguel, porquê é que dizes que de facto deve ser? Já há pouco, e já agora recordar que o próprio Pedro Azevedo, o antigo árbitro, também estranhou, não é, esta reação não pronta. Conhecíamos estas reações prontas do Conselho de Arbitragem. E acho estranhíssimo esta rapidez e só sobre este lance. Porquê é que não falaram de outros lances? Qual é que foi o objetivo de virem falar sobre este lance? O que é que se pretendia ao vir analisar apenas um lance e não o jogo todo? Quem é que falou já agora com a imprensa, não é? E a pedido de quem? Há tantas perguntas que ficam no ar. E a grande questão aqui é que, ao querermos trazer muitas vezes para cima da mesa a discussão do vídeo-árbitro, se deve ou não deve ter áudio, etc.,
e depois existem estes tipos de comunicações avulsos sem qualquer sentido, aí estou de acordo com a análise que o Pedro fez. Acho que não contribui em nada para a transparência da arbitragem, muito pelo contrário. Acho que há certos instrumentos de transparência que estão disponíveis hoje em dia que outros esportes utilizam, nomeadamente as comunicações entre o vídeo-árbitro e o árbitro serem audíveis, que explica todo o racional para a tomada de decisões, tem uma parte pedagógica e tudo, aí parece que há uma grande força de bloqueio. De repente, para vir comentar um lance de um jogo do Sporting, há uma partilha de informação de uma opinião unânime não, quando digo unânime, é aos 3 jornais esportivos feitos, eu ainda estava em Famalicão, ainda nem estava a caminho de Quase Lisboa, em simultâneo, e já estava o Conselho de Arbitragem a reagir, o que é lamentável, no mínimo lamentável, para não ser mais violento. Tu depois foste desafiando o Conselho de Arbitragem a manifestar-se sobre outros lances, mas Já agora, não houve essa, a grande questão essa reação. Essa é uma das questões que esta reação do Conselho de Arbitragem leva, não é? E os outros lances? Já agora o que é que têm a dizer? Já que estes foram tão perentórios. Ainda para mais, acabámos de ter aqui a opinião de um ex-árbitro que explicou tecnicamente a análise e porque é que não deveria ter sido marcado falta, e se o critério era então deveria ter sido marcado penalti. E relativamente a outros 2 lances, enfim, o chutar de bola do Pedro Gonçalves e de um jogador do Famalicão e a dualidade de critérios nesses 2 lances, e o lance do João Mário, que foi visível, acredito que foi visível para todos, ainda para mais depois de vermos este penalti que foi hoje marcado contra os nossos sub-23, interrogamos-nos sempre... não houve reações, não é? Como é que num lado não marcam penalti e no outro marcam? Esta dualidade de critérios gritante é aquilo que o Sporting se bate. O Sporting, volta a dizer, o que o Sporting quer é regras iguais para todos. Nós queremos regras iguais para todos, para nós e para os outros. Isso nunca houve, Miguel. Está bem, mas queremos, é uma questão de... Eu agora vou... Aquilo que eu tenho lido sobre o discurso do Ruben Amorim sobre o grupo de trabalho faz-me lembrar no meu tempo, em 1979-80, quando fomos campeões, contra tudo e contra todos, num jogo decisivo que nós fomos ter, que se nós perdêssemos, estávamos afastados do título. E quando eu vi a nomeação do Conselho de Arbitragem, eu disse, já estamos. Mas puxei ali para os meus colegas, fomos para o campo, parecíamos uns leões, não permitimos que o adversário fizesse nada. E é isso que eu estou a sentir. E empatámos esse jogo, não perdemos, e depois ganhámos, fomos campeões no último jogo. E é isso que eu estou a sentir nesta equipa. Esta equipa está revoltada com isto que aconteceu. Claro. E esta revolta vai chamar ao grande ambiente dentro do grupo de trabalho, que no futuro vai ser importante. Aliás, notou-se isso, Miguel, no discurso do Presidente Frederico Varandas, logo no final do jogo. Tu falavas também há pouco sobre isso, não é? A frustração que acaba por sentir a maior parte dos jogadores do Sporting e toda a estrutura por as coisas terem acontecido da maneira que aconteceram, não é? Um golo que o antigo árbitro Pedro Azevedo diz que é limpo e que não deveria ter sido anulado. No momento em que foi marcado, todo o grupo, no fundo, foi aquele abraço final, não é? Entre todo o grupo e depois... Desfazer-se esse momento. Ainda para mais de forma errada, claro que causa revolta. Seria estranho se saíssem do campo com uma cara feliz e contente com o que se tinha acabado de passar. Acho que o Presidente falou de forma muito clara e objetiva. E o que nós queremos explicar é que tivemos 9 jogos e que nos foram retirados 4 pontos. E a verdade é essa. Não foi por mérito desportivo do adversário. Quando for por mérito desportivo do adversário, estaremos cá para dar os parabéns. Mas esse não é o ponto. E é isso que causa esta revolta. E volto a dizer, estar ali 90 minutos, perceber que a equipa vai ficar a jogar com menos um jogador os últimos 10... sofrer um golo e ter a capacidade anímica de voltar a ir para cima do adversário, conseguir marcar aquele golo, haver aquela explosão de alegria enorme e esse momento é morto por um duplo erro de análise do vídeo-árbitro do árbitro, acho que era algo que não se deveria passar. E como digo, e depois disto tudo, ainda vir o Conselho de Arbitragem muito rapidamente fazer algo que nunca fez na vida, que foi pronunciar sobre um lance, acho tudo estranhíssimo.
O Manuel Fernandes falava aqui, até fazia o paralelismo com o tempo dele, não é? Esta união que está a existir na estrutura do Sporting e até também dos adeptos. Os adeptos do Sporting, mais uma vez, mostraram que estão ao lado da equipa e depois da declaração do técnico Rubén Amorim, aquela expressão do onde vai um, vão todos, e acabou por se gerar também essa hashtag e esse movimento dos adeptos a replicarem, a retweetarem essa mensagem. No fundo, todo o clube, adeptos, treinadores e jogadores, toda a estrutura está neste momento ainda mais unida depois do que se passou em Famalicão. Quem não se sente não é filho de boa gente. E os sportinguistas, regra geral, são filhos de boa gente e sentem estas coisas na pele. E por isso esta revolta, este grito de revolta que começou no campo, viu-se até pela reação do Coates quando se apercebe que o Luís Godinho lhe vai anular o golo, a revolta, enfim, foi contaminou a família sportinguista e diria que sim, que estamos unidos e acredito mesmo que os sportinguistas querem a vitória do nosso clube e que temos que nos unir cada vez mais, porque como digo, há várias coisas estranhas, infelizmente, neste mundo do futebol e custa-nos muito que nos tenham tirado 4 pontos que não tenha sido por mérito esportivo do adversário. Custa muito. Isto depois de uma grande exibição, uma boa exibição do Sporting, dominou o Famalicão do princípio ao fim, com os dados estatísticos também a mostrarem isso mesmo. Houve mais Sporting em Famalicão. João Olivença, boa noite. Obrigado por estares connosco mais uma vez. Isso viu-se do início ao fim, um Sporting mais dominador, no fundo replicando aquilo que já vinha a fazer ao longo dos últimos jogos. Já falámos aqui de arbitragem, mas falando agora do jogo jogado, serviu esta exibição em Famalicão para confirmar, por exemplo, mais uma vez, Pedro Gonçalves, marcou mais um golo, melhor marcador, já tem 10, já se aproximou de 2 antigos goleadores do Sporting, um deles está aqui connosco, Manuel Fernandes, que precisou de muito poucos jogos para chegar aos 10 golos. Pedro Gonçalves também já chegou aos 10 golos e não é um ponta de lança, também se aproximou de Mário Jardel e no fundo foi toda a equipa a ter aquela dinâmica que já vinha a ter ao longo dos últimos jogos. Boa noite, André, boa noite ao Manel e ao Miguel também, a todos os telespectadores da Sporting TV. Sem dúvida alguma que o Sporting fez uma exibição muito positiva. Todos os vídeos que nós temos mostrado ao longo destas semanas, todas as situações, quer da organização defensiva, uma organização ofensiva, com momentos de transição, como situações de criação de oportunidades de golo, muitas vezes da defesa, outras vezes próximas da baliza, o Sporting fez um jogo extraordinário e este jogo foi um belíssimo exemplo desse sentido. Mais uma vez o Mário aproximar de um dos 3 jogadores da frente, a dar um equilíbrio grande, Palhinha também a fazer o mesmo, muito bem os 2 laterais projetados na frente e aquilo que mais me apetece dizer, se me aceitarem, é que efetivamente o Sporting fez um belíssimo jogo, não merecia de todo este resultado. Eu acho que a equipa do Famalicão mostrou muitas dificuldades em grande parte do jogo, mas também é normal que assim seja, porque o Sporting está melhor e está mais forte, de conseguir de alguma forma chegar até um resultado. Vemos que o gol do Famalicão é um gol de bola parada, vale como qualquer outro, mas em jogo corrido, em jogo jogado, em oportunidades de gol, o Sporting foi claramente superior. Mais oportunidades de gol, melhor criação, melhor circulação, muito mais equilíbrio daquela linha de 4 jogadores, chamemos-lhe 4, dos 2 laterais com os 2 médios a jogar naquela zona. Bem os 3 centrais neste jogo, independentemente de algumas críticas que receberam, eu considero que fizeram um jogo bastante equilibrado. Não foi por ali que o Sporting sofreu de alguma forma o perigo. Eu acho que foi mais uma questão coletiva e o facto também do Famalicão muitas vezes apostar em transições ofensivas com algum critério, mas muito bem na maior parte das vezes. Nós habitualmente olhamos para a defesa do Sporting e dizemos que é só composta por 3 jogadores ou 5 jogadores, mas não, a defesa é um processo coletivo que envolve 10 jogadores de campo mais o guarda-redes, principalmente os 10 jogadores de campo. Eu acho que o Sporting e os 3 centrais sofreram um bocadinho com muita avalanche ofensiva do Sporting, mas estiveram muito bem nesse capítulo. Acho que tiveram uma prestação muito positiva e uma palavra para os 3 centrais. Depois, reparar também no extraordinário gol de Porro, que também foi um gol de bola parada, mas descobrimos aqui um marcador livre extraordinário. Eu pelo menos não esperava esta qualidade de Porro a bater livres, e depois a capacidade que tem novamente Nuno Santos, que tem Pedro Gonçalves, de aparecer em zonas de finalização, de dar oportunidade, e muitas vezes neste jogo o mais interessante foi a capacidade que eles tiveram de aparecer em zonas interiores do campo e desbloquear situações, muitas vezes de inferioridade numérica,
que acontecia naquela zona, porque o Famalicão também se protegia muito à frente, sabia que o Sporting podia entrar pelo corredor central, mas o Sporting sempre a desbloquear muito bem essas situações. Portanto, olhando para o cômputo geral, defensivamente a equipa esteve bem, já falei nisso da organização defensiva, esteve bem naquilo que é a sua construção, esteve bem naquilo que são os momentos. Agora, como é evidente, há situações que o Sporting não consegue controlar, não joga sozinho, joga contra um adversário, joga contra decisões que são tomadas por outra equipa, por vezes são certas, às vezes não são certas, já falámos disso hoje no programa, não vamos chover no molhado, mas daquilo que é o jogo e a imagem final que os adeptos do Sporting devem se centrar é que os jogadores estavam unidos, fizeram uma belíssima partida, o Sporting foi superior, em situações normais vencia o jogo, e eu acho que a imagem que fica é exatamente esta. Olhando para os 2 jogos que o Sporting até agora não venceu, sabe a pouco. O Sporting tinha condições para vencer os 2 jogos. Efetivamente, eu acho que o Sporting está no bom caminho, mantém a liderança do campeonato, este vai ser um campeonato equilibrado, eu acho que o Sporting ofensivamente esteve bem, como eu disse, defensivamente também. Adan, e acho que também é importante, nós aqui no canal do clube também falar disso, Adan não esteve bem no golo, efetivamente, mas não significa que não estivesse bem no resto da partida, é que esteve muito bem no resto da partida, não só a garantir uma linha de passe aos centrais, não só a garantir melhor a profundidade quando a linha defensiva subia, e também nas bolas paradas, em cantos, em que ele teve também muito bem. Agora, como é evidente, as 2 situações não correram bem e o foco fica virado para o Adan. Mas eu acho que os adeptos do Sporting devem se centrar não só naqueles momentos, mas no todo, no global. Eu acho que a equipa do Sporting teve muito bem, pena o resultado, mas deixa-nos, pelo menos a mim, deixa-me completamente tranquilizado relativamente àquilo que a equipa pode fazer, e tal como o Manel também disse aí, eu tenho a certeza de que este resultado e esta adversidade serve unicamente para unir os jogadores e unir o plantel e unir uma equipa técnica e um clube. E agora, com esta situação, temos uma frase que une todos os adeptos do Sporting. E às vezes os males trazem coisas positivas. E vamos ver se para o resto da época isto não será algo que o Sporting poderá aproveitar. João, a propósito também desse domínio, mesmo para terminar, do Sporting, foi reconhecido pelo próprio treinador João Pedro Sousa do Famalicão, que reconheceu que o Sporting foi superior durante todo o jogo. A propósito dos jogadores que entraram e das ausências registadas neste jogo, por exemplo, Nuno Mendes acabou por jogar Antunes, independentemente das mudanças que o Ruben Amorim vai fazendo, muitas delas forçadas de jogo para jogo, nota-se que a máquina está oleada, não é? Portanto, a equipa não se ressente como à partida se poderia imaginar que se poderia ressentir de jogadores habitualmente titulares, como é o caso de Nuno Mendes. E esse é o grande trabalho do treinador, é o grande trabalho da equipa técnica, é ter a capacidade de, quando sai um jogador que teoricamente é nuclear, entrar outro e desempenhar a função de uma forma muito positiva e muito competente. Saiu de facto Nuno Mendes, mas Antunes fez um belíssimo jogo também. E mostrou que está cá para jogar, não está cá só para encher chouriços, como costuma dizer. Portanto, eu acho que o mais importante é isso, é nós verificarmos que a máquina, como tu referiste, é uma expressão muito feliz, está muito bem oleada de facto, porque sai um jogador, entra outro e não se nota grande diferença. Onde é que se nota verdadeiramente o detalhe? Porque, como é evidente, Antunes não tem as mesmas características que Nuno Mendes, então não vai dar o mesmo ao jogo, mas coletivamente acaba por dar, porque a equipa está muito bem organizada e estruturada. Ou individualmente, ofensivamente e defensivamente, vai dar outro tipo de situações ao jogo. Não há problema nenhum, Antunes vai dar um pouco mais de segurança defensiva, não vai dar tanta acutilância ofensiva, nem tanto movimento de ruptura ofensivo, mas vai dar essa segurança e de posicionamento e de experiência. Nuno Mendes traz outro tipo de coisas, mas no cômputo geral, aquilo que nós podemos observar é que estas alterações que muitas vezes são obrigadas, quer o Nuno Santos, quer o Pedro Gonçalves, quer efetivamente até o Fedal, quer os jogadores que vão saindo, como é normal que isso aconteça, não se nota coletivamente uma diferença grande. Nota-se sim daquilo que é a análise individual das competências do jogador, mas isso é evidente, nós não podemos substituir, não há jogadores exatamente iguais. Mas agora, daquilo que eu acho que é importante deixar a mensagem, é que o Sporting, inicialmente, as pessoas pensavam que o Sporting não tinha equipa e não tinha banco. E eu discordei sempre disso e sempre dessa situação. Eu acho que o Sporting terá sempre banco e terá sempre 11, desde que a equipa técnica tenha a capacidade de potenciar as capacidades individuais
dentro do jogo coletivo da equipa, que é precisamente isso, uma das melhores qualidades de uma equipa técnica, de um treinador. Claro que o Ruben Amorim não faz isto sozinho, como é evidente, mas chamamos-lo a ele como seu treinador principal, sabendo que a equipa técnica no seu todo é que ajuda e transforma os jogadores nesse sentido, mas é sem dúvida alguma um trabalho da equipa técnica que faz com que o melhor dos jogadores apareça e aquilo que são as suas fragilidades não apareçam. E eu acho que isso é extraordinário daquilo que é o trabalho de Ruben Amorim nesta fase, e o Sporting está a ganhar muito por isso. Este primeiro lugar, eu tenho a certeza que irá manter-se por mais algum tempo, porque olhando também para os jogos dos nossos rivais e olhando para aquilo que é a capacidade que o Sporting tem de reagir a um resultado adverso e de nunca desistir e de estar sempre por cima do jogo, acho que o Sporting vai dar sempre luta até ao último minuto, independentemente de estar a perder, a ganhar ou empatado. Portanto, é isso que eu acho que os adeptos do Sporting podem contar. João, muito obrigado pela tua presença, pelo teu contributo neste Raio-X Sporting. Até obrigado, André. À próxima semana. Vamos avançar para os outros temas que estão também a marcar a atualidade. Miguel, há uma conta falsa de Facebook que se está a fazer passar por uma conta oficial de Ruben Amorim. É verdade, nós dei conta disso já há algumas semanas. Curiosamente, a primeira vez que acho que vi essa conta seguiam 500, 600 pessoas. Depois fui fazendo um cheque habitual a ver se a conta se mantinha ativa, etc. E curiosamente a conta foi-se mantendo ativa e parece que os números de seguidores crescem a cada vitória do Sporting. Ou seja, a tal conta que tinha, quando eu a vi a primeira vez, 200 ou 300 seguidores, a última vez que vi achei em 12 mil e qualquer coisa. E estamos a falar isto porquê? Porque ainda durante o fim de semana tivemos que pedir à Lusa para tirar uma notícia onde citavam essa mesma conta. E não é caso único. A RTP, que já tinha dito aqui, tinha no outro dia feito também uma notícia com uma conta falsa do presidente Frederico Varandas. E para esclarecer, o Ruben Amorim não tem qualquer rede social. Não tem nenhuma rede social. Nenhuma. Por isso, cada vez que o vão seguir, não estão a seguir a ele, estão a seguir outra pessoa qualquer. O presidente Frederico Varandas não tem qualquer conta de Facebook, por isso cada vez que também vem lá uma página oficial ou qualquer coisa do género, não é uma página dele, isto é um problema dos nossos tempos. Há pessoas que gostam de vestir a pele dos outros e fazer-se passar pelos outros, é tudo estranho, mas acontecem. E acho que tanto os adeptos como os jornalistas têm que ter muito cuidado nestas coisas, porque esta página, numa primeira análise, tinha tudo para ser... Sim, só que depois o oficial está com 2 Fs, enfim, há certos esquemas que se vão fazendo, porque a partir do momento em que as pessoas denunciam, depois voltam com pequenas alterações, mas era só para deixar esclarecido que o Ruben Amorim não tem qualquer rede social. É um esclarecimento importante para os adeptos, mas também para os jornalistas. Pedro Proença, numa entrevista recente, falou na centralização dos direitos televisivos, admitiu que até pode estar perto, que é um cenário que ele considera que vai ser útil e produtivo para o futebol português, e mostrou-se também profundamente contra a ideia da Superliga Europeia, que continua a ser estudada por alguns clubes europeus, sobretudo algumas grandes potências do futebol europeu. Qual é que é a posição do Sporting em relação a estes dois temas? Mantém-se a posição já anteriormente defendida? Relativamente à Superliga Europeia, parece uma questão bastante absurda, porque acho que até mataria a democracia do futebol e os campeonatos nacionais, enfim, não acho que seja uma grande solução para o futebol na Europa. Relativamente à outra questão, a verdade é que o Sporting tem contrato assinado com a nós, se não estou em erro, até 26 ou 28, diria que daí para a frente, desde que defenda os interesses do Sporting e do futebol português, não vejo qualquer questão. Vamos às Assembleias Gerais Destitutivas. Temos vindo a falar semana após semana deste tema. Continua, de facto, em aberto o prazo e continua a análise do Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos requerimentos que foram apresentados, e alguma imprensa avançou que até quarta-feira que o Presidente da MAG que iria pronunciar-se sobre estes pedidos. Corresponde à verdade estas notícias? Eu diria que, em princípio, o Dr. Rogério Alves dirá qualquer coisa na quarta-feira. Em princípio, será na quarta. Muito bem, outra notícia. Tivemos na semana passada o relatório de contas da Sporting SAD dos primeiros 3 meses desta temporada. Tivemos também uma entrevista do vice-presidente e administrador da SAD, Francisco Salgado Zenha, ele que falava numa redução da massa salarial de 18 milhões de euros ao longo dos últimos 2 anos e que terá sido importante para combater, nomeadamente, a enorme quebra de receitas que se tem vindo a registar por conta da pandemia da Covid-19. Tivemos também, entretanto, uma notícia que foi avançada pelo jornal A Bola, de que
que o Sporting pretenderia no próximo mercado reduzir em mais 3 milhões esta massa salarial. Entre as duas notícias, o que é... Bem, uma é verdadeira, porque foi o próprio vice-presidente do Sporting a falar dessa redução. Estamos a tentar misturar duas coisas. A primeira é que nos últimos 2 anos tem sido feito um esforço, diria que considerável, para reduzir a massa salarial do plantel e, segundo essa entrevista que acabaste de citar, o Dr. Francisco Salgado Zenha disse que já conseguimos fazer essa redução aproximadamente em 18 milhões de euros. Mas isto não é uma redução de baixar para baixar. Tem a ver com a implementação de um novo modelo desportivo e que durante estes 2 anos saíram vários jogadores do plantel que tinham ordenados muito altos e que punham em causa, muito possivelmente, a própria sustentabilidade do clube. E por isso acho que a ideia é construir, como foi feito esta época, um plantel com uma parte significativa de jogadores oriundos da formação. E, segundo o que disse o Dr. Francisco Salgado Zenha, essa redução já chegou, já fizemos esse caminho, agora será a altura de estabilizar e de tornar o clube cada vez mais sustentável. A UEFA aponta Pedro Gonçalves à Seleção Nacional. Esta notícia não surpreende. Semana após semana ele continua a destacar-se neste mais um golo. É um jogador que, de facto, cada vez mais perto das convocatórias de Fernando Santos. Acredita o Sporting nisso? Eu acredito, pelo menos. Acho que todos os portugueses acreditam nisso. Não seria uma grande surpresa se fosse chamado, não é? Os números falam por si, diria que é o caminho natural do Pedro Gonçalves e ninguém compreenderia se ele não chegasse lá. Acho que e o Manel tem-o elogiado aqui bastantes vezes e acho que é o caminho natural. Não, acho que todos temos esperança que o Fernando Santos veja este talento do Pedro Gonçalves muito brevemente e que o chame para o pé de si também. Acho que seria uma mais-valia para a nossa seleção. Mais tarde ou mais cedo, este momento vai chegar ainda esta época, Manuel Fernandes? Eu acho que sim. Acho que Fernando Santos é um homem sério, é um homem justo. Estranhei, de facto, o Pedro Gonçalves ser suplente. Eu compreendo que o Rui Jorge tem um miúdo que gosta de ter sempre aqueles jogadores que já trabalham com ele há muitos anos e o Pedro só apareceu agora. Mas Pedro Gonçalves nunca pode ser suplente de uma equipa de sub-21. Pode ter o seu valor a equipa, mas o Pedro nunca pode. E eu acho que mais jogo, menos jogo, mais mês, menos mês, será um dos titulares da equipa principal. Ou estará pelo menos no grupo dos convocados, com toda a certeza. Miguel, para terminar, o Sporting amanhã estreia um novo podcast, ADN de Leão, um podcast que vai contar na primeira edição, no primeiro programa, com João Mário, ele é o primeiro convidado. Ele vai estrear amanhã às 19h06 no YouTube do Sporting e depois às 22h35 aqui na Sporting TV. Teremos também mais novidades na próxima semana, mas esta é, no fundo, mais uma medida no sentido de aproximar o Clube dos Adeptos do clube. Ainda na semana passada falávamos sobre isso. Sim, nesta fase onde continuamos sem adeptos nos estádios e sequer sem ver quando é que ninguém consegue fazer a previsão de quando é que eles vão voltar para o lugar onde merecem, que é nas bancadas a apoiar a sua equipa, eu diria que isto é uma forma do clube aproximar os seus jogadores dos seus adeptos e dos seus sócios. Acho que vai ser... É uma novidade até em termos de clube em Portugal e deste tipo de conteúdo, e acho que é uma boa novidade e em breve teremos mais novidades. Não pode ser muito. Estava aqui a tentar pensar de uma forma, mas já quase comecei a boca para a verdade e estava aqui umas novidades que ainda não posso dar. É uma questão de se estar atento então nas próximas semanas. Miguel, obrigado. Obrigado também, Manuel Fernandes, pela sua presença. Já me tinha despedido também do Pedro Azevedo e do João Olivença. Nós estamos de regresso na próxima semana para mais um Raio X Sporting.